incenso? Porque o incenso ele representava uma adoração ao Senhor. O incenso era apresentado uma entrega ao Senhor. Afinal, o que ele estava fazendo de errado em apresentar um sacrifício a Deus? Presta atenção que eu estou falando, que às vezes as pessoas elas sofrem na sua vida por não entender esse princípio espiritual. A questão que para Deus não é o que você faz, mas da maneira como você executa. Você deve entender que muitas vezes você acha, não, qual é o problema de eu fazer isso? A questão é, não é qual é o problema. Você não tem uma legalidade para estar fazendo assim. Quem aqui do ministério sabe o cuidado que nós temos, por exemplo, daquele que impõe as mãos. A gente separa as pessoas que são aqueles consagrados ao ministério, presbitério, ou aqueles que são as obreiras. Estes que são consagrados, ungidos, eles têm uma legalidade espiritual para estar impondo as mãos sobre a cabeça de vocês. Talvez você vai dizer assim, não apóstolo, mas isso qualquer crente pode fazer, qualquer cristão pode impor as mãos. Parece algo muito bom, romântico, lindo, um discurso como esse. Mas a questão é, somente quem sabe como que funciona a imposição de mãos, somente sabe quem sabe que o poder que a transferência, quando você impõe as mãos, sabe muito bem da responsabilidade. Porque batismo do Espírito Santo ocorreram através de imposição de mãos. Consagrações pastorais ocorrem através de imposição de mãos. Os apóstolos cumpriram o papel na igreja impondo as mãos. A cura, se você olhar a orientação de Tiago a dizer sobre isso, tem alguém doente, vai lá, chama os presbíteros, eles vão fazer a unção, e a oração da fé curará o enfermo. Chama os presbíteros. Poderia dizer, chama qualquer um, mas vai chamar alguém que tem uma legalidade espiritual. Há muitas pessoas que não sabem esse poder que há, e permite que qualquer pessoa imponha as mãos sobre a sua cabeça. Tem pessoas que ficam pedindo para qualquer pessoa na rua, em qualquer lugar, no trabalho, colocar a mão sobre a tua cabeça e transferir. Quem já foi do candomblé, quem já foi da Umbanda, sabe muito bem como a questão de cabeça, como que funciona. Sabe o quanto que às vezes lá fora, no meio do espiritismo, no meio da macumba, no meio daquilo que vem em adoração à entidade, por muitas vezes tem mais temor do que aqueles que estão na igreja. Não entendem esse princípio. O que o rei Uzias fez é fazer algo fora daquilo que ele não tinha legitimidade para fazer. Ele não tinha legitimidade para que pudesse executar. Então, por muitas vezes, as pessoas podem não entender, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A questão é, há tempo para todas as coisas. Responda comigo, há tempo para todas as coisas. Enquanto você está aí sentado, Deus está trabalhando, Deus está fazendo e cumprindo um processo na tua vida. Você está no processo de Deus. Quem está entendendo? Então as coisas vão acontecer no seu tempo. Qual é o nosso problema? Se você olhar ao longo da Sagrada Escritura, tudo de ruim que aconteceu foi em virtude de antecipação do tempo. É tentar fazer as coisas fora do tempo. Todas as vezes que o homem fez algo fora do tempo, ele sofreu consequências. Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Uzias podia ter sido marcado como um rei que caminhou com o Senhor até ser recolhido, mas foi marcado como um homem que morreu leproso. A palavra de Deus para a tua vida nesta noite, naquilo que Deus compartilhou, a questão é como você começou. O que mais importa é como você vai finalizar os teus dias sobre essa terra. Talvez você tenha e seja um homem de Deus no dia de hoje, uma mulher de Deus. Isto é válido, mas o que vai contar é como você vai terminar seus dias aqui. Talvez você seja uma mulher de oração, mas o que vai contar é como vai terminar os seus dias aqui. O rei Uzias é marcado pelos seus dias como um leproso. Existem histórias que poderiam ser diferentes. Existem histórias bíblicas que poderiam ser contadas por mim e por você de uma forma diferente. Se decisões equivocadas
não tivesse mudado o curso da história? Quantos perderam? Quantos têm perdido aquilo que Deus tem para a vida delas, em virtude de decisões equivocadas que tomaram? Eu falava com Ludmila hoje. Ludmila é a orante do meu filho. Orante, olha lá os dois orantes. Orante. Estou de olho, viu, orante? Estou de olho, viu? Eu falava com ela de uma determinada pessoa que ela cuida. E eu dizia para ela, eu nem sei se ela está aqui hoje, como é que ela chama a sua discípula mesmo? Giovana, cadê a Giovana? Está aí? Está na salinha. E eu falava, Giovana tem quantos anos? 14 anos. 14 anos tem a Giovana. E nós estávamos no resgate aqui, observando a Giovana, no momento da busca, e ela liberando, ela orando por uma determinada, ela orando junto com uma outra, por uma jovem, e essa jovem recebendo muito da parte de Deus, e a Giovana ministrando unção. O que ela não sabe é que essa jovem, ela lá de Nova Contagem, ela na verdade está chegando na CEI, e eu tive conversando com ela, me procurou para conversar comigo, e ela se dizendo que ela é uma ateísta, que começou a querer criar grupos na sua escola para questionar a fé, a existência de Deus. E de repente agora ela não sabia porque estava lá, e eu estava no culto lá de Emaús, e ela sentiu algo, e ela me procurou ao final do culto. Ela falando comigo, sou muito de questionar, eu leio muito filosofia, eu leio muito sobre isso e aquilo, eu sou de questionar, e ela nos seus questionamentos, e ela foi no resgate, e a Giovana liberando sobre a vida dela, e essa menina aqui, ela estava rodando piano, cheio da unção do Espírito Santo. Aleluia! Uou! Aleluia! Glória a Deus! É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. E eu feliz vendo a Giovana liberando algo sobre a vida dela. E a Giovana assim chorando, buscando o tempo todo, chorando e tal, buscando você ver tanta unção. Eu falei com Ludmila, conserva, invista. Você vê que tem uma graça, tem algo da parte de Deus. Esteja do lado. Porque muitas vezes falta alguém que do seu lado para dizer, eu confio em você, eu acredito em você, eu estou do seu lado. Agora, o que a Giovana está vivendo hoje é incrível. É maravilhoso, o orgulho dos pais, olhar e ver, minha filha, ela é cheia de unção, minha filha se preocupa, eu estive na casa dos seus pais, e a mãe dela falando que a Giovana de madrugada, ela levanta pelas madrugadas para poder fazer o tempo de oração toda madrugada. Uma menina de 14 anos, toda madrugada levanta em oração, senta lá na cama da mãe, fica compartilhando a palavra até tarde, tem que mandar dormir, porque ela quer só com sede da palavra de Deus. Tudo isso é maravilhoso. Mas o que vai contar não é isto. O que vai contar é quais serão os seus últimos dias. Quantos que eu conheci como Giovana? Quantos que eu conheci que eram homens e mulheres, jovens, cheios da unção, que se perderam ao longo da caminhada? Quantos que eu já vi no nosso meio, que eu olhava, meu Deus, que potencialidade, que unção, que graça, mas que eu vi esfriando, perdendo foco, se afastando, morrendo espiritualmente, perdendo o seu coração. Então a questão não é como você começa, é como você termina. A questão que talvez hoje você vai dizer, apóstolo, eu tenho vontade de estar na presença de Deus, apóstolo, eu tenho sede da palavra, eu tenho sede da presença do Espírito Santo, ok, mas a minha pergunta é, permaneça, porque como serão os seus últimos dias? E talvez teus últimos dias seja hoje. Um médico, 31 anos, pastor, o que você até postou lá, que ensina nas redes sociais de como viver bem, de uma forma saudável. 31 anos, um médico, ensinando como viver bem. Infarto, fulminante, tem sua vida ceifada nessa semana. A questão é, nós não temos controle da vida. Estamos aqui, mas amanhã onde você estará? A questão é, no dia que você for, o teu último dia, como você estará? Na presença ou não? Ele começa contando, dizendo, no ano
da morte do rei Uzias. O teu nome não pode ser lembrado como alguém que um dia caminhou, mas como alguém que um dia que partiu dessa terra, as pessoas puderam declarar: combateu o bom combate, percorreu a carreira e guardou a sua fé. Aleluia! Aleluia! Uau! Existem histórias que poderiam ser contadas diferentes. Como assim? Entendi. Saul. Quando você olha, por exemplo, o primeiro rei de Israel é Saul. Estava agora Samuel cuidando do povo, julgando o povo. Mas o povo começava a ver que outras nações tinham reis. E começava a dizer: nós também queremos um rei. Nós também escolhemos, nós desejamos. Samuel escolheu um rei. Mas os filhos dele não estavam aptos a se tornar rei. Eles rejeitavam os filhos dele. Eles diziam: queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E Samuel agora vai falar com o Senhor: Senhor, calma, Samuel, você está magoado, você está ferido, você está achando que o povo te recua, o povo, eles apenas estão te ignorando, você está achando que o povo não está nem aí para você, você está achando que o povo está te rejeitando. Na verdade, não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim, porque fui eu que te levantei. Toda vez que você rejeita alguém que Deus levantou, você está rejeitando a Deus, não aquela pessoa. Quem está entendendo isso? Todas as vezes, eu rejeito ele como meu pai, eu rejeito ela como minha mãe. Deus te colocou ela como sua mãe, ele como seu pai. Você não está rejeitando sua mãe e seu pai, você está rejeitando o Senhor na tua vida. É por isso que o problema da paternidade é tão sério. Traz tantas consequências espirituais na nossa vida. Então entenda que aí está agora Samuel chateado. Mas agora Samuel está aí na trave, agora ser ungido. E agora quem? Tem um homem vistoso, lindo, um jovem, bonito, da tribo de Benjamim. E agora esse jovem tímido, acanhado, poucas palavras. Mas só que o Senhor lhe confirma, e vem uma confirmação, e a palavra profética é que ele ia profetizar. Saul está agora entre alguns discípulos dos profetas, e ele começa a entregar, e ele recebe uma unção de rei. Ele é consagrado, primeira unção. Mas só que logo no primeiro desafio dele, está agora Samuel falando com ele: Saul, deixa eu dizer uma coisa. O que vai acontecer? Você vai permanecer aqui, há uma guerra contra os filisteus, mas permaneça em Gilgal, até que eu chegue, permaneça, não ofereça nada, não faça nada, não apresenta sacrifício, aguarde eu chegar. Preste atenção no que acontece. Ali permanece então em Gilgal, permanece aguardando por Samuel, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. O povo que ali está aguardando a guerra que iria acontecer com os filisteus, vê que o profeta não chega, o povo começa a ir embora. Preste atenção que isso vai trazer algumas coisas na tua vida, algumas decisões talvez que você tome errado, que traz consequência espiritual para você. Ficou aguardando, deu 7 dias, o povo começa a dispersar. O que Saul faz? Saul começa a chamar o povo e dizer: não vai embora não. É como se de repente nós tivéssemos aqui um culto. Nós temos um culto. E de repente aqui todo mundo sabe que no domingo à noite eu faço questão de estar com vocês. Aí todo mundo sabe que domingo eu estou aqui para trazer uma palavra e tal. Todo mundo esperando, chega o povo. E eu falo, aí o pastor Wilson: apóstolo, já é 6h20. O senhor está chegando? Eu falo: espera. 6h30, 6h40. Passa o homem da oferta. Cadê o apóstolo? Não chega de jeito nenhum. E eles olham para um para o outro. Ele não chega. Alguém vira e fala assim: faz o o seguinte, Matusalém, tem como você trazer uma palavra aqui? Fulano, tem como você pregar aqui? Ciclano, tem como você pregar? Você traz alguém. Prega aqui, porque até agora não chegou. Ao nosso ver, parece algo bom. Qual é o problema? O povo está aqui. O povo veio. Não é por causa do apóstolo que não vai trazer uma palavra. Parece algo bom. Vamos apresentar a adoração a Deus. Algo bom. Mas algo foi quebrado. Algo foi quebrado.
Pera, não chegou, está estranho isso. Igreja, vamos orar. Vamos levantar em oração. Não sabemos o que está acontecendo com o nosso pastor. Nós vamos orar. É assim que as pessoas usurpam. É assim que o inferno usurpa. É assim que o inferno rouba o coração das pessoas. É assim que o diabo rouba o coração das pessoas. Passou exatamente 7 dias. O povo começa a dispersar Saul. Não. Ele não chegou, mas nós vamos adorar o Senhor. Começa a levantar uma oferta agora, um altar de adoração, e começa agora a queimar. Prepara agora o incenso e vamos agora queimar um holocausto ao Senhor em sacrifício ao nosso Deus. Porque eu não posso sair, Saul disse isso, eu não posso sair para a guerra com os filisteus, se Deus não estiver comigo. E passou 7 dias, e ele deu 7 dias de prazo. Ele não chegou, e ele apresenta. Logo depois termina de apresentar, quem aparece? Samuel. Samuel chega, terminou o sacrifício. Samuel chegou e falou assim: Saul, o que você fez? O Senhor teria confirmado hoje o teu reinado para sempre. De maneira que hoje nós não estaríamos falando sobre o reinado de Davi, estaríamos falando sobre o reinado de Saul. Nós não estaríamos falando sobre a raiz de Jessé, nós estaríamos falando agora da linha de Benjamim. O profeta disse: hoje o Senhor iria confirmar, mas a tua decisão equivocada fez com que você perdesse o seu reinado. De maneira que o Senhor já escolheu para si alguém que vai assumir o teu lugar. Pessoas perdem aquilo que Deus confia por decisões erradas, tomadas pelo seu coração, pela ansiedade. É por isso que muitas vezes o melhor, na dúvida, é esperar. Na dúvida é aguardar. Histórias que poderiam ter sido contadas diferente, mas que uma decisão errada prejudicou. Uma decisão errada. Quantos que perderam aquilo que Deus tem para a vida dele por uma decisão equivocada que ele tomou ao longo da sua vida, tomado num impulso, tomado sensação e sentimento que não há problema, não há nenhum mal quanto a isso. Saul não queria adorar outro Deus. Saul não queria se levantar contra Deus. Saul não se rebelou contra Samuel. Saul apenas quis fazer do seu jeito. Nada mais do que isso. Por isso que tantos sofrem retaliações por não entender esse princípio. Você quer outra história, poderia ser contada diferente. Deus chama um profeta, por nome Elias. Elias é chamado como o príncipe dos profetas. Se você for em Israel, você não vai encontrar estátua de ninguém em Israel. Israel não aceita a imagem. A exceção de você chegar no chamado Monte Sião, você vai encontrar lá você vai encontrar uma estátua do rei Davi, próximo ao lugar onde que eles consideram que ele foi sepultado no Monte Sião. Fica ali pessoas 24 horas em adoração e também em estudos bíblicos. Davi é chamado o maior rei que já existiu em todo Israel. E a crença é que o Messias vai se manifestar dentro da linhagem de Davi. Nós cremos que de fato isso é real e profético, mas que Jesus já se manifestou. E ali eles ficam 24 horas em oração e adoração. E tem uma estátua naquele local de Davi. Da mesma maneira, se você também chegar no Monte Carmelo, você vai também encontrar uma outra estátua também. Uma estátua chamada estátua de Elias. Porque Elias é chamado o maior profeta que já existiu. Quando João Batista se manifestou, eles acreditavam que João Batista era aquele que veio do espírito de Elias. O espírito de Elias, porque é o espírito da voz profética. Elias representa os profetas. Elias era aquele que guiava Israel. Mas, preste atenção, não existia somente Elias como profeta. Havia vários outros profetas. Havia uma escola de profeta. Foi Elias que inaugurou? Não. Samuel inaugura uma escola de profeta. Mas agora nós temos Elias como profeta principal.
E sabia que porque Elias era que dava a direção para o rei. E Elias tinha agora que preparar um sucessor. Do sucessor de Elias, surge agora aquele que tomou a decisão certa, Eliseu. Preste atenção aqui, eu quero que você grave bem, porque isso vai te ajudar a você tomar as decisões certas da tua vida e não erradas. Você vai livrar-se das decisões erradas. Quando o Senhor agora vai falar com Elias para a questão de ungir Eliseu como sucessor, Elias passa e apenas joga sobre ele o manto. Ele sabia que ele tinha que deixar tudo, abandonar tudo. Ele vai lá e mata todos os animais, faz um sacrifício, faz um belo churrasco. Por que ele fez isso? Para que não tivesse motivo nenhum para voltar para trás. Ele abandonou tudo, Eliseu, e seguiu Elias. Fez com que então ele se tornasse sucessor. Quando Eliseu estava agora, Elias prestes para ser levado, Eliseu pediu algo para ele. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele disse, duras coisas me pediste, mas se você estiver comigo até quando for levado, presta atenção nessa chave. Se você estiver comigo até quando eu for levado, então não é o princípio, é o fim. Quem está entendendo isso? É o fim. Quantos perderam porque no longo da tua caminhada, nas provações, nas dificuldades, abandonaram, deixaram? É o fim. Então quando ele é levado, cai então agora o manto de Elias. Ele pega este mesmo manto, ele chega no Rio Jordão agora para comprovar se realmente havia recebido a unção. Ele bate com o manto e o Rio Jordão se abre. História linda. Continua agora. Eliseu precisava agora formar também o seu discípulo. E quem que seria o discípulo de Eliseu? Ele pega agora Geazi. Ele pega ele e agora começa a treiná-lo para que ele pudesse ser o sucessor de Eliseu. Você não escuta o sucessor de Eliseu. Você vai escutar Elias, sucessor de Elias, você vai escutar agora Eliseu, mas quem é o sucessor de Eliseu? Não tem. Porque Geazi, ele é levantado como o sucessor. E ele é treinado, ele é preparado. Até o dia onde que a Bíblia relata em 2 Reis 5:20, que agora Naamã, quando recebe o milagre da cura, todos conhecem o mergulho de Naamã, através da palavra liberada pelo profeta de descer o Rio Jordão 7 vezes, ele é curado. Agora Naamã quer entregar presentes. Eliseu entende que aquele presente traria o mal para ele mesmo, era uma troca. Ele não aceita a troca, ele recusa a troca. Ele fala, não quero nada. Está indo agora Naamã embora. Geazi pensa o quê? Se eu vou atrás dele, e eu vou dizer que o meu Senhor, Ele mandou que ele se arrependeu, porque tem algumas pessoas que precisam e necessitam. Ele vai atrás agora de Naamã, negocia com Naamã. Naamã entrega, ele pega agora, esconde na sua casa. E ao voltar para encontrar com o profeta Eliseu, Eliseu pergunta, de onde vem? De onde vem? Dá uma oportunidade de arrependimento. Naamã teve a oportunidade de mudar ali, mas que Naamã... Geazi teve a oportunidade de mudar ali. O que ele faz? Ele mente. Ele esconde. Ao invés de falar a verdade, ele sabia, ele fala, e quando ele mente, diz que estava fazendo outra coisa. Ele disse, acaso o meu espírito não foi contigo? Quando viu você parando o carro de Naamã? Por causa disto, por causa da sua decisão, a lepra que estava nele, vai vir sobre ti agora. Há pessoas por ter negociado o seu ministério, o mal que estava no outro está sobre a sua própria vida agora. Entenda isso, gente. Preste atenção, isso é mundo espiritual. Não foi uma praga que o profeta liberou. É porque tudo aquilo que você negocia passa a fazer parte da sua vida. Tudo aquilo que você negocia passa a fazer parte da sua vida. De repente agora passou a fazer parte da vida dele. De maneira que agora ele se tornasse o quê? Um leproso. E a história poderia ser contada diferente. Nós poderíamos estar falando aqui sobre também um livro. Poderíamos estar contando a história do profeta Geazi. O profeta que caminhou com Eliseu. Um profeta que recebeu ainda a unção dobrada da dobrada. Porque se Elias recebeu a dobrada, imagina a dobrada de Eliseu.
Mas uma decisão errada mudou tudo. Histórias que poderiam ter sido contadas diferente. E é o que eu termino. Esaú. Quando a gente vê sobre Esaú, Gênesis 25, 27 diz que ele era o primogênito. Como todo primogênito tem direito a uma herança, tem direito a uma bênção especial. O primogênito. Eu não sei onde que acabaram com isso. Eu já procurei na Bíblia onde que encerraram com isso. Porque enquanto era com outros, beleza, agora chegou na minha vez, isso acaba. Agora chegou na minha vez o primogênito, acaba, eu que sou o primogênito. Como assim? Chegou na minha vez, foi o caçula que recebeu. O tempo de hoje é o caçula que é mais bem cuidado. É o caçula que é paparicado. É o caçula. O mais velho sofre a vida toda. O mais velho é que sofre na experiência dos pais. Que os pais ainda estão novinhos ali, ainda não sabem como cuidar. Já contei para vocês histórias aqui. Tá colocando lá, estava tentando colocar uma fraldinha em mim lá. Aí tentando colocar uma fraldinha com, como é que chama aquele negócio que fecha alfinete? Pegar o alfinete, mas tomado pelo sono, enfiou o alfinete de uma vez, varou meu piu-piu, puf! Você ri porque não foi com você. Eu criança, eles me contam essa história rindo. Minha mãe com sono, tomada pelo sono, levando agora eu lá para dormir. Lá antigamente chamava hoje chamam de berçário, onde era chiqueirinho. Por que eles colocaram o nome chiqueirinho no nosso tempo? Achavam que a gente era o quê? Porquinho. Levando o chiqueirinho. Aí chegando o chiqueirinho, ela achou que já estava perto do chiqueirinho, tomado pelo sono, soltou o braço, eu caí no chão. Criança. Primogênito. Continua rindo, primogênito. Assim era primogênito. Mas só que eu apanhei, foi corrigido muito. Por que primogênito? Mas antes, a bênção aqui, e é óbvio que tem um contexto espiritual. Jesus é o chamado o primogênito. Ele é a herança que compartilha assim conosco. Entenda que existia uma bênção especial para a vida de Esaú, porque ele era o primogênito, mas a Bíblia fala que ele chega com fome, depois de tentado caçar e não conseguiu, volta morrendo de fome, mas só que Jacó, teu irmão, havia preparado um alimento, um prato de lentilha. Ele chega desesperado e diz: olha, tem como você me passar? Eu quero comer isso, estou com fome. Ele disse, Jacó é esperto, diz, eu até posso, mas a gente pode negociar isso aí. Você está com fome? Estou, eu posso te passar. A não ser que você me passa o direito o seu direito como primogênito. Se você me vender o teu direito, eu te dou para que você possa comer à vontade. Tomado pelo estômago, com fome, ele negocia, diz, nem vou usufruir dessas coisas mesmo. Nem vou aproveitar dessas coisas. Pode ficar com o direito. O que ocorre? Ele agora alimenta, come um pão. Logo depois, quando você está vendo agora Jacó, quando você vê a mãe de Jacó auxiliando no processo, para que agora pudesse colocar alguns pelos em Jacó e aproximar-se do seu pai Isaac, para que pudesse receber a bênção. Isso vai dizer, ele roubou a bênção, não roubou. Na verdade, ele comprou a bênção. Foi vendida a bênção para ele. Nenhum momento Jacó roubou a bênção. Nenhum momento Jacó conseguiu roubar. Na verdade, foi vendida. Ele vendeu, Jacó negociou e comprou o direito que era do seu irmão. Quantas pessoas, quantos irmãos que também negociam dentro da própria casa do Senhor o seu lugar que o Senhor chamou e entregou? Quantas pessoas? Mas e tomou meu lugar? Não tomou teu lugar. Você vendeu, negociou o teu lugar por um prato de lentilhas. Quantas vezes você não priorizou aquilo que Deus te confiou? Quantas vezes que você abriu mão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Quantas vezes? Deus vem, te unge, te consagra, te fala, estou te levantando. Eu não quero mais não. Então, tá. Vou passar para outro. Ok.
Continua negociando aquilo que Deus te entregou. Continua abrindo mão daquilo que Deus te entregou. Você está vendendo aquilo que é o seu direito, aquilo que o Senhor te confiou, aquilo que o Senhor te entregou. Esaú, nós poderíamos estar falando agora sobre uma outra descendência. Nós poderíamos estar falando agora não de Jacó, nós poderíamos estar falando aqui sobre Esaú. Nós poderíamos estar ministrando sobre a descendência de Esaú. Mas por que isso nós não ministramos? Porque alguém, por uma decisão equivocada, mudou o curso da história. Decisões equivocadas mudam o curso de história. Decisões erradas mudam o seu destino. Decisões certas te levam para o destino que Deus preparou para a tua vida. E é um destino de conquista, de bênção, de prosperidade, de unção sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Toma posse, em nome de Jesus. Decisões erradas. Decisões erradas. Ao invés de repente olhar para trás e ficar chateado, porque de repente hoje você não está no lugar, você não tem aquilo que um dia você teve. Olhe para trás e veja se não foi você que negociou, que foi as suas decisões equivocadas, fez com que você abrisse mão daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Vocês estão entendendo isso? Cuidado com as suas decisões. Decisões mudam a nossa história. A questão não é como você começou, mas como você irá terminar. Eu todos os dias, eu me ocupo nos meus pensamentos. Eu posso ter passado uma vida inteira servindo ao Senhor, mas se meus últimos dias for longe da presença dEle, o que valeu? O que valeu? O que valeu ter ganhado o mundo inteiro, mas ter perdido a minha alma? O que valeu? O que valeu você ter passado talvez 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos a presença do Senhor? Para os fins dos seus dias, você está longe da sua casa. O que valeu? Aquele ladrão da cruz, ao lado, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Lembra-te de mim. Aquele homem passou uma vida inteira talvez errada, longe, mas seus últimos dias foram melhores do que os primeiros. Os seus últimos dias foi de arrependimento. Os seus últimos dias foi de arrependimento. Só Deus sabe quais serão nossos últimos dias. E aqui eu termino dizendo, a gente vive com a expectativa que vamos viver até 100, 120 anos. Tudo isso são expectativas, mas a realidade, somente Deus o conhece, somente Deus o sabe. Que meus últimos dias sejam na presença, que teus últimos dias sejam na presença, porque é na presença que vai fazer a diferença por toda a eternidade. É na presença. Coloque sobre teus pés, homem e mulher de Deus, em nome de Jesus. Na presença.